E aí pessoal, professor José falando aqui, voltamos aos estudos sobre bactérias, né? Na última aula eu dei uma pincelada sobre o que eram as cianobactérias e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Né? No começo as cianobactérias eram confundidas com algas verde-azuladas, né? Eram chamadas de algas azuis ou cianófias, tá? Porque ela tinha semelhança com aquelas algas que a gente vê ali é, na beirada das praias, tá? Mas não tem nada a ver com alga. A alga está dentro de um reino, que são lá dos protistas, e as bactérias, né, cianobactérias, estão dentro do reino bactéria, domínio bactéria, tá bom? Então a gente sabe hoje que elas são procariontes, tá certo? Não são eucariontes. E elas realizam fotossíntese, então muito cuidado com esse fator aqui, ó. Elas realizam fotossíntese, produzindo o próprio alimento, né, gente? Ela converte a luz. Aqui é uma imagem de uma cianobactéria, né? Elas vivem agrupadas, ó, como a gente viu na última aula, né? Os cocozinhos todos agrupados, elas vivem em colônias, tá? Elas vivem aqui em colônias, então é uma imagem de microscopia. E aí elas pegam a luz do ambiente, né, do ambiente aquático. Normalmente elas vivem no ambiente aquático, nos mares, lagos, rios, solos úmidos, tá? E até em outras fontes. E aí ela transforma essa luz em oxigênio, tá? Elas transformam essa luz em oxigênio e também transformam a luz em alimento, tá? Que é a matéria orgânica. Elas transformam aí em alimento, que é a matéria orgânica, que vai servir para os demais animais do ambiente aquático, tá? Temos aqui os animais menores conservando de alimento para os animais maiores, formando aí as cadeias alimentares aquáticas. Então ela é a base para as cadeias alimentares aquáticas, justamente por conta dessa característica. São os produtores, cianobactérias são produtores dentro das cadeias alimentares aquáticas. Então, elas são autotróficas, que isso quer dizer elas produzem seu próprio alimento. O principal meio são as o processo de fotossíntese, tá certo? Então, ela tem uma importância muito grande. Toda vez que eu falar de cianobactérias, eu vou estar tratando das bactérias que realizam tá? Fotossíntese e são muito importantes aí para a manutenção dos ambientes aquáticos, tá bom? E os demais, né? Elas também gera alimento aí para o resto da cadeia alimentar aquática. Outras bactérias, né? Eu já falei para vocês aqui que elas são procariontes, tá? E as algas, né? As algas são eucariontes, pertencem lá ao reino dos protistas. E aí eu tenho a classificação lá no domínio bactéria. As cianobactérias estão junto com as outras bactérias, né? Formando aí dentro do domínio bactéria. Então eu também tenho aí as árqueas, pessoal, né? Dentro do domínio bactéria eu tenho o reino bactéria e o reino das árqueas, né? Tem uma diferença aí. São bactérias também, mas só que elas têm uma certa diferença, galera, né? Árqueas, que significa do grego, que significa antigo, aquilo que é primitivo, são as mais antigas, tá? Compõem um ramo de organismos procariontes, que tem lá o núcleo desorganizado, que apresentam parede celular quimicamente diferente das existentes nas bactérias. Olha só, a primeira diferença aí, galera, é a parede celular, que é quimicamente, tá, diferente da existente aí nas bactérias, nas demais bactérias. Então já é uma diferença. São encontradas principalmente em condições extremas. Olha só, isso daqui é importante. Condições extremas. Que condições extremas são essas, professor? Que qualquer outro organismo dificilmente sobreviveria. Tá? São fontes termais, beira de vulcão, fundo de oceano, altas profundidades. Esses seres são encontrados lá. Por isso que eles são estudados de forma separada, porque são características inerentes a eles. Tá bom? Também existe no interior do intestino humano, olha só, auxiliando na digestão e na excreção, galera, processos biológicos importantes da nossa fisiologia. Além disso, vivem nos pântanos, onde produzem gás metano, que é aquele gás fedorento, tá? Dos pântanos ingleses, né? Tá? Sempre libera aqueles gases que a gente vê dentro dos desenhos animados, né? Tem aquele desenho de pântano, sempre libera aquele gás fédido. Isso é processo de decomposição produzido pelas árqueas. Hoje se sabe que há representantes desse grupo em ambientes não extremos, tá? Não é só em ambiente extremo que elas vivem. Assim como existem bactérias em ambientes extremos, como eu falei, beirada de vulcão, fontes termais.
Por isso acredita-se que as bactérias sejam os seres vivos mais antigos que existiam, né, que existam. Tá? Lá no início da Terra primitiva não tinha oxigênio, o calor era extremo, ela vive sem a presença de oxigênio, né, galera? Então são seres super resistentes, são pequenos, né, aos nossos olhos, mas são muito, muito, muito resistentes, tá bom? E aí, são essas as informações que eu trago para vocês sobre cianobactérias e as arqueas, tá? Que a gente viu lá nos capítulos anteriores. Agora eu estou fazendo uma explicação mais aprofundada para vocês. Guarda aí no coração de vocês todas as informações e até a próxima aula.